E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do canal T-Arts. E galera, hoje, diferente dos últimos vídeos, eu não vou pegar um personagem já existente e ensinar pra vocês como desenhar ele, como a gente acabou fazendo em todos os outros vídeos, né? Que a gente pegou o Mega Man e desenhou ele, só pelo meu estilo. A gente pegou o pessoal do Overwatch e desenhou também no meu estilo. E o último foi das DC Super Hero Girls, que a gente também pegou personagens já existentes e desenhou. Hoje eu tô com uma proposta um pouquinho diferente. Hoje a gente vai criar um personagem e eu acho que vai ser muito legal, eu acho que é um bom começo para começar a falar sobre criação de personagens. Tá certo que tipo é o seguinte, muitas vezes quando o pessoal vai produzir um filme, costuma-se ter o roteiro antes, né? Lógico que o roteiro serve adaptações depois, mas costuma-se ter um roteiro antes para saber das características que o personagem vai ter, que o personagem precisa ter para se encaixar na trama do filme, né? Só que no caso, como a gente não tá trabalhando com roteiro, a imaginação vai ficar bem livre. E hoje eu peguei aqui pra gente fazer um vilão no estilo Disney. Eu achei uma ótima ideia a gente começar com um vilão, e por que não começar com um vilão que tenha características de desenho animado bem próximas dos filmes da Disney. Já que a Disney, né, tem vários vilões marcantes, vocês sabem, né? Hades do Hércules, Scar do Rei Leão, Jafar do Aladdin, Úrsula da Pequena Sereia, são vilões muito legais e eu acho que a gente pode tirar algum aprendizado desses vilões da Disney. Apesar de que, né, como eu já disse no vídeo da Raya, o Último Dragão, a Disney anda um pouco fraca nos últimos filmes. Isso tem uma coisa que a Disney anda fraca também, são nos vilões. Os vilões da Disney estão muito fracos. Da Pixar também. E vamos começar. Então, galera, eu acho que nesse desenho não tem nada mais importante do que linguagem corporal. Sim, como vocês podem ver, eu comecei a fazer ele até mais tortuoso, porque eu queria dar uma sensação um pouco mais ameaçadora do que os outros vilões da Disney, né? Por isso que eu acabei misturando essas características um pouco animalescas a ele, né? Os outros vilões da Disney, apesar de serem bem ameaçadores quando, né, é necessário, eles não são como se fosse uma ameaça física real. E foi exatamente isso que eu queria fazer com esse personagem. Eu queria trazer essa ameaça física e ferocidade animal para ele. Como vocês podem ver, eu já comecei a fazer o processo de line art, já destacando o mais importante desse desenho, que é o rosto dele. O rosto dele tinha que funcionar, senão mais nada ia funcionar nesse desenho. O rosto dele é literalmente a cara do desenho. Cara, o rosto dele tinha que dizer tudo sobre o personagem, todas essas características que eu comentei. Aliás, um detalhe importante já que eu quis fazer é justamente a mão dele. Como vocês podem ver já no esboço, a mão dele, eu não estava conseguindo encaixar muito bem essa mão que não está segurando a espada nele, então eu coloquei ela como se ela tivesse sido amputada. Como, sei lá, quando eu tava pensando, né, na mini história na minha cabeça, já que a gente não tem roteiro, eu tava pensando em talvez essa cara irritada dele tivesse porque o herói da história talvez tivesse cortado a mão dele. Então era pra ser um desenho já mais sangrento do que os desenhos da Disney. Mas eu acabei gostando tanto do desenho da mão que eu fiz no chão, e eu achei talvez um pouco até desnecessário essa violência, então eu acabei colocando ela na mão dele e tive a ideia de fazer como se ele estivesse segurando algum artefato mágico, que daí talvez fosse algo também já da mini história desse personagem, né? Talvez ele tivesse irritado porque alguém estivesse tentando pegar esse artefato, que seria teoricamente muito importante. Como vocês podem ver, eu já terminei o processo de line art e eu já posso falar exatamente do visual dele. O visual dele eu peguei e tentei fazer ele bem, talvez até um pouco uma inspiração meio medieval, né? Com a capa cinza, com essa camisa meio social, né? Com esses detalhes de couro nos braceletes, nas botas, nos cintos. E essa espada que eu acho bem interessante, porque ela é brutal, mas ela também é muito mortal, o que eu acho que diz sobre o personagem. E também, já aproveitando e falando dessas características físicas dele animais, essa aparência curvada dele é justamente para dar essa sensação mais animalesca, né? Já que ele, eu imagino que, como tá usando esse tipo de roupa, seja um cara mais, né, elegante até, né? Não tão animalesco, não uma besta fera.
mais como se ele estivesse na postura ereta, ele seria um cara alto e que chamaria atenção, mas nessa postura é para ele estar como se fosse mais ameaçador possível, e também é por isso que ele tem esses braços e pernas um pouco mais finos, né? É para dar essa sensação de agressividade e até de lâmina, né? Com as garras pontiagudas e tal. Como vocês podem ver, eu já comecei a pintura base. E também já comecei a fazer o processo de sombra base. Só que nesse desenho eu decidi fazer diferente. Eu usei 2 sombras bases. Como se vocês assistiram os outros desenhos, vocês vão ver que eu não usei isso em nenhum outro. Só que, nesse caso, eu precisei usar porque a minha ideia era diferente dos outros desenhos. Diferente dos outros desenhos onde a câmera estivesse pegando um ângulo deles super bem iluminado, nesse caso aqui, eu queria fazer realmente algo diferente, onde a luz tivesse vindo das costas dele. E toda essa parte da frente, onde a gente está vendo, a principal, né, que está em foco no desenho, fosse uma área sombria para ressaltar outros detalhes super importantes nesse desenho, que eu acho que vai ficar sensacional e vocês vão ver. Outra coisa interessante nesse detalhe é que eu já estou jogando aquela... uma tinta como se fosse tinta guache, né, aquarela, para dar essa sensação já mais suave nas sombras, para já começar a esfumaçar elas e fazer esse degradezinho. Eu tive essa escolha de cores porque eu achei ela bem medieval, né, a capa cinza, uma camisa avermelhada, que daria contraste para a calça azul. Eu até pensei em fazer a camisa dele em outro tom de azul, mas eu descartei isso. E eu também já fiz o artefato roxo, porque eu acho que vai dar um tom mais brilhante pro resto do desenho. E a coisa mais importante são os olhos dele. Os olhos dele tinham que funcionar, então eu já joguei essa luz amarela. A luz amarela não, né? Como se fosse os olhos dele amarelo e as pupilas, né? As bolinhas dos olhos vermelhas, pra já dar essa sensação. Como vocês podem ver, eu já comecei a fazer essa textura mais metálica da espada. Já comecei também a fazer outro detalhe que é bem importante, que é deixar a calça o mais escuro possível. E já coloquei também um fundo amarronzado, porque eu acho que ia complementar o desenho, né? Já que ele tem alguns detalhes marrons, eu gosto disso. Eu gosto de aplicar cores no fundo que tem um pouco a ver com o desenho, né? Não deixar uma cor totalmente destoante. Por exemplo, o personagem ele é laranja, né? Sei lá, tem roupa laranja e o fundo é um azulzão, assim. Se bem que eu já fiz isso e funciona. Mas eu queria fazer algo mais suave, né? Como se estivesse nessa atmosfera mais macabra do personagem, né? Mais agressiva dele. E como vocês podem ver, eu já escureci mais a calça dele. Foi um teste, né? Meio que um testezinho pro resto do desenho, já que eu vou ter que fazer isso em todo o resto do desenho para passar essa sensação de sombra, né? Desse ponto de vista onde a gente está vendo. E um detalhe importantezinho também é justamente o cinto dele, que eu vou ter que jogar uma sombra, mas eu não quero jogar muitas sombras, porque eu quero que o dourado do cinto dele apareça, né? Pra mostrar mesmo que ele tem lá uma fivela dourada. Eu já comecei a fazer isso na capa dele, já comecei a trazer um cinza bem escuro, mas calmem, eu sei que vocês estão pensando, vocês devem estar falando assim, tá muito escuro, mas vamos com calma, tá escuro no ponto que eu quero passar essa impressão da sombra. Vai funcionar no resto do desenho, fiquem tranquilos. Então assim a gente já começa a passar também essa sombra pra camisa dele, já deixa o vermelho dela mais escuro, já começa a passar no rosto dele e nas mãos dele também. E isso tem que, justamente, a sombra tem que ficar no meio dele. Como a luz está vindo de trás, a luz tem que fazer como se fosse o contorno nessa parte de silhueta dele. Então no canto do rosto tem que estar com a luz, no canto dos ombros também. E também, como vocês podem ver, eu já comecei a jogar uma sombra mais azulada. Uma sombra não, uma luz azulada nas costas dele com uma pintura super básica. Acontece que a gente vai trabalhar ela e tratar ela para ela ficar mais suave e mais, né, junto com o desenho, né, já esfumaçando como qualquer outra iluminação ou sombra normal do desenho. Eu escolhi essa cor azulada para dar a sensação meio de noite, né,
já que nos desenhos animados, como vocês podem ver, e nos filmes também, a luz da noite acaba sendo meio azulada, né? Já repararam nisso? Nunca é tipo uma luz branca, é sempre um tom um pouco mais azul ou roxo, assim. Tá certo que em alguns outros filmes, como Matrix, você tem como se fosse um filtro mais esverdeado, mas na maioria dos desenhos é azul, e eu quis trazer essa luz azul bem reluzente para ele. Como eu já tinha dito, né, ela tem que fazer um contorno todo nas partes dele onde, né, teoricamente a luz está vindo de trás e ela faz esse contorno, mas ela não pode pegar nas partes da frente que são a sombra. Outro detalhezinho que eu queria falar é justamente nessas características animais do personagem, né? Ele tem um formato de rosto que eu achei super interessante, com a mandíbula mais pra frente, com dentes bem pontiagudos, né? Os caninos bem pontiagudos, esses olhos expressivos com uma sobrancelha levantada e outra baixada, e tudo isso tem que complementar muito bem o desenho, né? E também, outro detalhe que eu achei muito legal é esse cabelo dele arrumado, né? Como se ele quisesse se manter na sociedade, né? Com essas costeletas também, que são animais, mas também são de uma sociedade mais, como eu posso dizer, elegante, mas também traz esse ar de animal. Então é como se ele tivesse, né, no seu estado, né, no seu dia a dia, como uma pessoa mais normal, mas quando ele fica irritado, ele traz essa raiva toda. Como vocês podem ver, eu já comecei a fazer os detalhes do medalhão dele, que eu queria fazer como se fosse um artefato mágico brilhante, então ele também teria que ter um brilho, e também esse brilho teria que refletir na mão do personagem, né? Já assim como a luz das costas dele, que a gente jogou um tomzinho de azul, e também jogou um tomzinho de branco também para acompanhar, para dar esse relance. Eu também fiz um detalhe interessante na capa dele, onde a parte aqui tá mais clara, mas é porque tem que fazer a parte de baixo tá mais clara, mas é porque não tá em contato com a pele. Então ela tem que dar essa sensação, sabe, tipo quando você coloca uma lanterna no seu lençol, dá pra ver a luz passar pelo pano? Exatamente isso. E eu já coloquei um fundo mais escuro, com detalhes em preto e detalhes em azul pra luz não ter vindo do nada. E aí, galera, gostaram do resultado final? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um conceito legal de criação, eu espero que quem tá em casa e goste de ilustração tente criar também alguns personagens, no caso vilões, com esses aprendizados que eu coloquei aqui. E também, galera, não esquece de seguir o meu Instagram, Thiago Pedrinho. E não esquece também de dar like, curtir esse vídeo e compartilhar. E eu também ia pedir pra vocês coisas que eu não fiz em outros vídeos. Eu ia pedir pra vocês justamente comentarem aqui algum outro personagem que vocês queriam que eu desenhasse, ou algum outro tipo hoje, né, no programa a gente fez vilões da Disney, né, como criar um vilão da Disney. Caso vocês tenham curiosidade de como fazer alguma outra coisa, tipo como fazer um herói novo, como fazer... Enfim, não esqueçam de escrever nos comentários também suas opiniões do vídeo e o que vocês gostariam de ver nos próximos programas. Valeu, galera!